Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo, Senhor Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 19 de abril, nós estamos com o Alimento Diário, essa série, A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 1, Coluna e Base da Verdade. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 3, A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Ó Senhor Jesus, o Senhor ele que realmente quer mostrar para nós que Ele nos colocou na igreja, Senhor Jesus. Ele conta com cada um de nós para administrar a sua casa, o seu corpo, Senhor Jesus, que não está ligado apenas a fazer coisas, mas principalmente às pessoas, ó Senhor Jesus. E por isso Ele conta conosco, para sermos uma coluna, uma base, para que a verdade possa ser sustentada, Senhor Jesus. Graças ao Senhor que Ele tem nos dado a fé, a palavra, Senhor Jesus, mas tudo isso como a nossa realidade, como a nossa verdade, Senhor Jesus. Nós precisamos ter experiência com essa palavra, com essa verdade, porque essa palavra é real. Nós estamos indo contra a correnteza, ó Senhor Jesus. Nós estamos indo contra tudo aquilo que o mundo tem mostrado hoje, Senhor Jesus. E graças ao Senhor, por isso Ele está mostrando para nós a necessidade de nós tocarmos na palavra de Deus de maneira pura. Deus tem o seu padrão, nós não podemos diminuir e nem trocar, nem mudar, nem distorcer o padrão de Deus, mas cada dia buscar mais e mais compreender. Para isso a gente tem que sair da superficialidade e penetrar mais na palavra, amar mais, Senhor Jesus, ler a palavra, tocar na Bíblia, Senhor Jesus, tomar a palavra não como um conhecimento, ó Senhor Jesus, mas como realidade. A palavra está nos levando realmente a conhecer mais o Senhor, a nos trazer salvação, mas também o Senhor não quer só nos salvar, Ele quer nos dar o pleno conhecimento da verdade. E isso está chegando a cada um de nós pela palavra. Vamos conhecer mais o Senhor, ó Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe com um bom desfrute dessa palavra, também nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. A leitura bíblica de hoje é 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Ó Senhor Jesus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro, e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate
firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa,
porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, a moças como a irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda a boa obra. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as, e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também as boas obras, antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida
e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por essa razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em que tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenho o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Concedo, Senhor, misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço
se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como um malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Recomendo estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois o que eles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor, e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com teu espírito. A graça seja convosco. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupe com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente,
que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-os para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes e sejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Ó Senhor Jesus. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Estamos contra a corrente. Ó Senhor Jesus. O tema geral desta série do alimento diário é a igreja, coluna e base da verdade. Vivemos tempos de mentiras e de iniquidade, porém a igreja recebeu de Deus a gloriosa missão de ser a coluna e a base da verdade. Mesmo entre os cristãos, a iniquidade de forma sorrateira tem ganhado espaço, reforçando a necessidade de trazermos a palavra pura de Deus. Ó Senhor Jesus. Nesta semana falaremos a respeito da fé, que é o conteúdo da economia neotestamentária de Deus ligado à verdade. Assim, discorreremos sobre a importância da palavra da verdade para evitar o declínio da igreja.
Encerraremos demonstrando o que são os ensinamentos saudáveis, com uma expressão das sãs palavras e do ministério da verdade. Ó Senhor Jesus! Podemos extrair do conteúdo de 1 Timóteo 6 pontos principais mencionados pelo apóstolo Paulo. O primeiro consiste na advertência contra a apostasia e o declínio da igreja. A esse respeito, relembremos a mensagem anterior, na qual há um maior detalhamento com a citação de diversos versículos. Como vimos, Paulo havia detectado que a apostasia naquela época já se havia instaurado na igreja. Ó Senhor Jesus! O segundo item versa sobre ter uma vida normal da igreja, um viver normal pessoal e um viver normal nas reuniões. Paulo mostrou a Timóteo que a igreja não se resume a uma instituição formal. A igreja, na realidade, expressa uma vida que impacta todo o nosso cotidiano, seja nas atividades seculares, seja quando nos reunimos com os irmãos. É por isso que muita atenção é dada ao modo de conduzir as reuniões. Ó Senhor Jesus! Avançando para o terceiro item, há o destaque para a administração da igreja, o presbiterado e o diaconato, em que Paulo traz esclarecimentos sobre a função dos presbíteros, diáconos e diaconisas, a fim de haver uma adequada administração na igreja. Outro importante assunto, o quarto item, são os procedimentos e orientações na igreja, pois caso Paulo demorasse, Timóteo saberia como proceder na casa de Deus. Foi entregue a cada um de nós uma porção da casa de Deus para cuidar. Isso é algo muito sério, pois devemos ter zelo em agir de acordo com o que Deus estabeleceu. Esse tema, por ser muito importante, foi mencionado nas duas epístolas endereçadas a Timóteo e na endereçada a Tito, formando os 3 T's, 1ª, 2ª Timóteo e Tito. Esses livros são conhecidos como as epístolas pastorais, pois trazem procedimentos e orientações para o cuidado e o pastoreio de uma igreja. Ó Senhor Jesus! Chegamos ao quinto item. Trata-se da função da igreja. Além de a igreja ser a coluna e base da verdade, também é o grande mistério da piedade, que será tratado com maior aprofundamento em mensagens futuras. Ó Senhor Jesus! E encerrando, temos o 6º item, que apresenta exortações pessoais. Havia uma preocupação especial de Paulo com a relação à pessoa de Timóteo, um genuíno servo de Deus. Servir ao Senhor não se resume a cuidar bem de coisas e saber gerenciar fatos e serviços, mas o principal objetivo é cuidar dos irmãos. Cada irmão deve estar bem, e por se preocupar com Timóteo, Paulo lhe fez exortações pessoais com o objetivo de torná-lo um bom ministro de Cristo e um homem de Deus. Ó Senhor Jesus! O tema desta semana, a igreja, coluna e base da verdade, é um assunto muito vasto, do qual falaremos extensivamente. O termo verdade não se refere a doutrinas ou ao mero conhecimento bíblico. Limitar-se ao mero conhecimento é semelhante a uma pessoa que conhece toda a mecânica de um carro, porém não sabe dirigi-lo. Ó Senhor Jesus! O Senhor deseja que desfrutemos e experimentemos a verdade como realidade e vida. De nada serve ter comidas deliciosas se não as desfrutarmos. Amado leitor, nosso desejo é que você seja conduzido à realidade e à vida que há na verdade, que tenha muita experiência e desfrute da palavra do Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, quais são os 6 itens principais, de 1 Timóteo? Senhor Jesus. O primeiro é uma advertência, contra a apostasia, e o declínio da igreja. Senhor Jesus. E como eu sempre falo, isso aqui é para a gente ver dentro dos cristãos. O abandono da fé não é no mundo, é na igreja. Muitos têm sido influenciados. O segundo item é sobre uma vida normal da igreja, pessoal e nas reuniões. A vida da igreja tem que causar impacto, no nosso viver do dia a dia, no trabalho, onde quer que for. Capítulo 3, a administração da igreja. Ó Senhor Jesus, a maneira de tudo ser administrado, Ele mostrou a função, do presbitério, do diaconato. Senhor Jesus, como cada um deve se portar, para poder fazer todas as coisas bem, administrar a casa de Deus, de acordo com a vontade de Deus. O quarto item são os procedimentos e orientações, que também tem a ver, Senhor Jesus, com o quarto item, aqueles que estão à frente, eles precisam designar muito bem as coisas, e dar a função para os irmãos. Todos os irmãos têm algo que Deus confiou a eles. Todos nós temos algo para cuidar. Você pode dizer, mas eu não sou líder na igreja, eu não faço aquilo. Mas você é líder pelo menos dentro da sua casa. Você pode ser líder dentro do seu trabalho, onde você estuda. Senhor Jesus. Então o Senhor te dá pessoas para quem você tem que expressar Deus.
né, levar o evangelho. Ó Senhor Jesus. O quinto item é a função da igreja. A igreja é a coluna, é a base da verdade. Ó Senhor Jesus. E ela também é o grande mistério da piedade. Né? É para a gente conhecer Deus. Então eu preciso me aprofundar na palavra, não posso ter um viver superficial. E o sexto item são exortações pessoais. Né? Paulo encorajando aqui Timóteo a ser um bom ministro de Cristo e um homem de Deus. Isso também serve para nós. Viver a vida da igreja, cuidar das coisas de Deus, não se refere só a fazer coisas, mas principalmente às pessoas. As pessoas precisam ser cuidadas. O nosso ser tem que ser transformado. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: desfrutar e experimentar a verdade como realidade e vida. Senhor Jesus, o Senhor está nos mostrando, não só a respeito das coisas futuras. Um dia eu vou receber a vida eterna. Não, eu já tenho a vida eterna hoje. Eu preciso viver de acordo. Não adianta viver de acordo com o mundo. O mundo vai ser uma parcela muito pequena da nossa vida se comparado à vida eterna. Senhor Jesus, por isso a gente precisa aprender a viver o padrão de Deus. E esse padrão está onde? Está na palavra. Por isso a gente precisa realmente tocar na palavra, conhecer a verdade, tomar isso como nossa realidade hoje, agora. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Né? Toda segunda-feira tem um resuminho da semana. Eu sempre encorajo os irmãos a assistirem, né, a mensagem da semana. Né? O vídeo dessa semana, a mensagem da semana tem 1 hora, quase 1 hora e 32 minutos. E o tutorial tem 34 minutos. Senhor Jesus, daí um pouco mais de 2 horas, se organizar, dá para desfrutar bastante coisa. Ó Senhor Jesus. Essa semana a gente vai ver, né, a igreja como coluna e base da verdade. Senhor Jesus. A gente vai ver, né, com bastante detalhe. E na próxima semana, né, que vai ser a mensagem 5, a gente vai ver a respeito da igreja como mistério da piedade. A igreja precisa expressar Deus. Então, hoje, nós precisamos receber a palavra de Deus como conteúdo e a expressão de Deus. Ó Senhor Jesus, toca na fé. A gente vai ver vários itens durante a semana que tocam isso. Né? Hoje, o vídeo de hoje ficou bem extenso porque tem toda essa leitura. 1ª, 2ª Timóteo, né, e Tito. Eu falei, irmão, para que fazer toda essa leitura? Porque o Senhor está mostrando para nós que a gente precisa valorizar a palavra. Ó Senhor Jesus. A gente tendo toda essa base, né, de 1ª, 2ª Timóteo e Tito, bem, com bastante referência, bem fresca na nossa cabeça, a gente vai compreender muito melhor todo o encargo da semana. Então eu encorajo os irmãos a lerem, né, até mesmo mais de uma vez, e guardar vários pontos principais, e durante a leitura que a gente vai fazer durante a semana também, voltar nesses pontos, fazer toda a leitura para compreender. O Senhor está mostrando para nós, né, como mostrou no dia de hoje, que a gente não deve tomar a palavra apenas como conhecimento. Tomar a palavra como conhecimento é como conhecer um carro, mas não saber dirigir, não poder desfrutar desse carro. Né? Ó Senhor Jesus, ele fala, né, como uma pessoa que conhece, sabe tudo de peixe, mas não gosta de comer peixe. Ó Senhor Jesus, ela não desfruta, né, do sabor do peixe que Deus preparou. Então ele mostra para nós que o assunto da semana é um assunto bem vasto, bem extenso, e a gente precisa realmente considerar diante do Senhor para a gente receber, extrair o máximo dessa palavra. Né? Ele mostra para nós que esse assunto ele requer que a gente tenha um apetite espiritual, ó Senhor Jesus, e até mesmo um certo conhecimento da palavra. Por isso a gente vai ler bastante nos versículos dessa semana, ó Senhor Jesus. E a gente tem que perceber que a gente está indo contra a corrente, contra a correnteza do mundo. E o Molho cita, né, é como o estouro da boiada. A boiada está todo indo para um lado, né, em direção ao abatedouro. Porque o inimigo está levando o mundo para a destruição. E os cristãos que acompanharem vão sofrer esse dano. Ó Senhor, mas a gente está indo contra. Ele fala como sair do estádio, né? Acabou o jogo, você está saindo do estádio lotado, aí você lembra, esqueci alguma coisa lá na cadeira. Aí você tenta voltar contra a multidão, é difícil. É por isso que o Senhor está nos chamando para sermos vencedores. A gente precisa perceber contra o que nós estamos lutando. E ele começa mostrando para nós que hoje, no meio cristão, tem muita iniquidade. Senhor, muito engano, muita mentira. Ó Senhor Jesus. Por isso que hoje se faz necessário a gente trazer a palavra pura de Deus. Hoje nós temos contatado irmãos, né, que têm lido o Alimento Diário, que têm lido os livros, têm acompanhado, né, a palavra profética pela internet. E hoje eles podem testificar, poxa, eu aqui, em pouco tempo que estou lendo os livros, estou acompanhando isso aqui, aprendi muito mais do que décadas vivendo num lugar tal, debaixo da doutrina tal. Então, durante essa semana a gente vai ver também que muitos hoje, quando você vai falar de igreja, ele quer saber qual é a sua doutrina. Senhor Jesus. A doutrina é importante? O ensinamento é importante? Sim. Mas quando ele traz realidade, como a gente viu aqui na leitura,
né? Tem alguns que aprendem sempre, né? Mas nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Então aprende, mas não desenvolve nada. Recebe um monte de conhecimento, mas não leva esse conhecimento diante do Senhor. Não transforma isso em vida. Ó Senhor Jesus. Por isso que nós estamos na contramão dessa era. Né? O Senhor está mostrando para nós que a gente precisa de força para ir contra a correnteza, né? Contra o estouro da boiada. Ó Senhor, contra tudo aquilo que o mundo está oferecendo. Mas para isso a gente precisa do Espírito. Né? Por isso que hoje nós temos os 7 Espíritos, né? Que é 7 vezes intensificado. E também é o Espírito completo. É o Espírito que nos dá toda a força necessária para vencer. Então Paulo veio falando com Timóteo todos esses itens aqui de maneira bem informal. Então ele começa o assunto, depois para, depois volta o assunto lá na frente, montou esse quebra-cabeça, principalmente na semana passada. Ó Senhor Jesus, para nos mostrar, né, que tudo aqui é o padrão de Deus. A gente não pode baixar o padrão de Deus, a gente precisa cumprir, né, porque Deus vai usar o seu padrão que Ele deixou na palavra para nos julgar. Se a gente deixar alguma coisa de lado, a gente também vai acabar perdendo a fé. A gente vai ver durante a semana. Existe a fé, que é aquilo que Deus realizou, aquilo que Ele é, o conteúdo, né, do plano de Deus, que está fora de nós, mas Ele quer transformar isso na nossa fé. A fé subjetiva, interior, Senhor Jesus. Então tem que ser a mesma fé. Não adianta eu apresentar outras coisas para Deus. Ó Senhor Jesus, mas eu preciso crer na palavra. Na próxima mensagem Ele vai entrar com mais a fundo na questão do mistério da piedade, né, a questão de expressar Deus. A gente precisa já hoje perceber, né, que Deus ele tem um conteúdo e uma expressão. Isso se dá por meio da fé, isso se dá por meio da estrutura que Deus deu para nós, né? Fé, amor e esperança. E o que alimenta, o que sustenta fé, amor e esperança é a verdade. Não a verdade como uma doutrina, como falar de um conhecimento bíblico, mas a verdade como a realidade de Deus. Como Deus sendo dispensado para nós, a gente conhecer a pessoa de Deus. É isso que Ele quer mostrar para nós durante essa semana. Então hoje a gente vai ter a palavra, essa semana a gente vai ter a palavra fundamental como base, né, a base mais forte. Não é superficial, mas é realmente algo para trazer para nós realidade, para a gente experimentar. Deus é real, nós podemos afirmar isso porque nós temos experimentado Ele na palavra. Senhor Jesus, né, que o Senhor ele realmente consiga nos despertar, para que a gente possa realmente ser conduzido, né, a toda a realidade, a toda a vida que há na verdade, né, experimentando, né, a palavra do Senhor, desfrutando, saboreando, percebendo quem é o Senhor para nós, quem é o Senhor em nós. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.